Instrumento particular, escritura, registro. O que são e a diferença entre eles? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o Ricardo, aqui no canal eu falo tudo sobre a regularização de imóveis, falo sobre escrituras, inventários, doações. Se você se interessa por este conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar desse vídeo, compartilhe. E não esquece de deixar o seu like. Então nesse vídeo, hoje, eu vou trazer aos conhecimentos de vocês o que é um instrumento particular, o que é uma escritura pública, o que é um registro. Toda essa minha conversa que eu vou ter com vocês, eu vou estar se referindo a uma operação de compra e venda de imóvel, tá? Não vou me aprofundar as diversas espécies de contratos, as diversas espécies de escrituras e os registros. Esses são assuntos muito amplos, né? Eu quero que você tenha um conhecimento básico e que vocês possam identificar o que são esses documentos quando você estiver transacionando um imóvel, tá bem? Ou tiver com interesse de comprar ou vender um imóvel, para que você possa saber, né, o que são esses documentos. O instrumento particular, ou ainda você já deve ter ouvido falar em contrato particular, ou até mesmo como contrato de gaveta, são algumas das expressões usadas no dia a dia entre as pessoas que estão fazendo alguma negociação com o imóvel, corretores, nas imobiliárias, tá? Essas expressões elas não estão erradas, porque todas elas estão se referindo à mesma coisa, ou seja, um contrato particular, onde de um lado a gente tem alguém que está querendo vender, ou uma pessoa, pode ser uma empresa, e do outro lado a gente tem alguém que está querendo comprar, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, um imóvel. Esse contrato, ele vai ditar regras que cada um tem que cumprir e as obrigações que cada um deve ter. O que são essas condições, essas regras, né? Eu vou começar com as condições. Essas condições elas podem ser várias. Tudo aquilo que você conversar com a pessoa, falar assim, eu quero que fique armários na propriedade, que eu tô, o comprador, né? Chega lá e fala assim, eu quero comprar, quero que fique com os armários. Legal. Vai constar no contrato, isso são condições. O comprador fala assim, aí o vendedor vai falar assim, olha, mas eu preciso de 60 dias para desocupar o imóvel. Legal, isso vai encontrar no contrato, isso é uma condição. O preço, a forma de pagamento do preço, posso pagar esse imóvel em 6 vezes, tá? Isso é uma condição, isso vai constar lá, tá? Além também de ser obrigado a ter que constar o preço no contrato. E o que são as regras? Normalmente as pessoas elas ficam discutindo as condições, né? Não, mas eu quero que o armário da cozinha fique também, eu quero que fique o fogão embutido, aquelas coisas. Fica se preocupando com essas coisas, que é natural quando a gente vai comprar um imóvel, né? Na parte de preço e tudo mais, e esquece da obrigatoriedade das regras que são obrigados a ter no contrato, tá? As regras com relação à apresentação de certidões, tá? As regras com relação, regra que ela é para tudo, inclusive ela vai constar não só nos contratos, quanto também nas escrituras, é com relação à IPTU. Tá? Existe uma lei federal, a Lei 7.433, que fala a respeito da dispensa ou apresentação da certidão negativa de IPTU. Para você ter ideia de como é importante constar isso, a lei ela diz o seguinte, se o comprador dispensar a apresentação da certidão negativa, ele responde solidariamente pelos débitos que existem sobre o imóvel. Tá? Ou seja, você vai comprar um imóvel, existe débito de IPTU, você não tomou cuidado de pedir essa certidão, aí esses débitos aparecem lá na frente, você não tem nem como cobrar o vendedor, porque você assumiu isso, porque isso já estava previsto na lei. Tá? Foi uma opção sua, tá bem? Então é sempre muito importante, inclusive lá para o final desse vídeo vocês vão ver que eu vou conseguir amarrar toda essa importância, tá? Das nomenclaturas e dos termos que são usados nos contratos, tá? Normalmente as pessoas acabam não dando muita atenção a isso, e esses contratos acabam ficando guardados por muito tempo. Eu vi isso durante o período que eu trabalhei, foram 30 anos trabalhando em cartório. As pessoas chegavam lá com uns contratos muito antigos, já estavam muito ultrapassado aquelas cláusulas, aquelas condições, já não atendia mais que os requisitos da lei que precisava, e as pessoas não conseguiam dar continuidade na regularização das suas escrituras.
tinha que entrar com um processo de uso capião. Isso é um transtorno, tá? Isso não é legal para ninguém. Então é muito importante que vocês atentem às regras, tá? E às condições no contrato, que tudo isso seja respeitando tudo que o ordenamento jurídico determina, para que você não tenha problemas. Eu vou dar um exemplo dessas terminologias que as pessoas têm que usar em contrato. Tá? Vamos falar de uma transação em que você vai comprar e pagar à vista. Mas você não tem o dinheiro para pagar o ITBI, a escritura agora, então você vai assinar só o contrato. Então vai ser um contrato de compromisso de compra e venda, quitado, tá? E lá você vai colocar que foram apresentadas as certidões, está tudo ok, tudo isso vai ter que ser superado. Isso essa documentação, a essência do que o contrato precisa ter, é muito abrangente para eu tentar explicar nesse vídeo agora. Agora eu só quero que vocês entendam o que é um contrato. Então eu vou deixar isso para um próximo vídeo, tá? Então vai ter lá ó, que foi tudo cumprido, de obrigações, de apresentado certidões, o preço está pago e tudo mais, é um contrato quitado. Perfeito? Vamos supor que isso é um contrato quitado, acabou. Vamos para um próximo contrato. Um contrato onde você vai pagar o vendedor em 5 vezes. Tá? Você vai parcelar lá, vai pagar em 5 vezes. Esse contrato ele vai ser um instrumento particular de promessa de compra e venda. Uma promessa porque tem uma obrigação a ser cumprida. Tá? E vai constar lá as condições que vai ter que ser feito o pagamento do preço. Tá? Uma promessa também pode ser se a pessoa tiver que apresentar documentos ou tiver que resolver alguma pendência. Tá? Então, terminamos aqui, vamos para uma outra situação. Digamos que você vai comprar um imóvel, que houve um inventário, os herdeiros receberam aquele imóvel, mas o processo do inventário ainda não saiu do fórum, tá? Já está homologado, já tem o trânsito em julgado, só falta o cartório lá do fórum emitir o inventário para que os herdeiros possam regularizar o imóvel para o nome deles. Mas vocês querem fazer um negócio, tá? Esse contrato ele não vai ser uma promessa de venda e compra, um contrato de venda e compra. Ele vai ser um instrumento particular de cessão de direitos. Por quê? Porque os herdeiros eles têm uma expectativa de direito. Eles ainda, apesar de eles terem recebido herança, tá lá consolidado o que é isso, está pendente essa regularização. Eles só vão ser titulares do domínio da propriedade para serem literalmente vendedores quando isso se consolidar no cartório de registro de imóveis. Tá? E por que tudo isso é importante? Lá mais para frente, daqui a pouquinho eu vou explicar toda essa importância para vocês. Então deu para entender quando você vai fazer um contrato, a importância que você tem que ter de seguir todas as regras e colocar as nomenclaturas corretas. Tá? Isso é importante e tem um significado que já eu explico, tá bem? Agora eu vou falar sobre escritura pública. A escritura pública, também vamos falar sobre escritura pública em cumprimento ao contrato de compra e venda que você fez, tá? Para ficar uma coisa mais simples, eu não vou entrar nos diversos tipos de escritura. Escritura pública, então, você vai lá vai você, vendedor ou você comprador, os dois até o cartório de um tabelião de notas, vão escolher um escrevente e falar para eles assim, olha, está aqui o nosso contratinho que a gente fez, está tudo cumprido, tudo ok, a gente agora quer transformar isso na nossa escritura pública. O cartório vai pegar o contrato, vai fazer a escritura, dando cumprimento a tudo aquilo que vocês estabeleceram ali, vai entregar para vocês, vocês vão mandar registrar isso, tá? A escritura tem essa função. Você vai me perguntar assim, pô, num caso que eu comprei à vista, eu já não poderia ter feito a escritura direto? Poderia. Se você tivesse o dinheiro para pagar as despesas de escritura, ITBI, tudo junto ali, poderia ter feito a escritura direto, tá? Você vai me perguntar assim, pô, o meu instrumento particular, ele tem todas as formalidades legais, tem todos os itens, está tudo certinho. Por que eu preciso fazer escritura pública? Aí é que tá.
O Código Civil, no artigo 108, ele diz o seguinte, que não dispondo lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre os imóveis, de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Espera aí. Imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país? Sim. Lembra que eu falei que o contrato, a importância das nomenclaturas e de seguir o ordenamento jurídico? Se o imóvel tiver um valor inferior a 30 salários mínimos, você pode pegar esse contrato, ir no cartório de registro de imóveis e registrar. Esse contrato ele tem a mesma eficácia de uma escritura pública, tá bem? Imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, você tem que fazer escritura pública, tá? Percebe que o que era para ser uma explicaçãozinha a respeito de isso é um contrato particular, é isso, uma escritura pública é isso, é uma coisa que é mais profunda, tem diversas situações, diversas regras. Todos esses temas eu vou abordar eles em outros vídeos, tá? Porque senão esse vídeo que era para ser uma explicação curta, um videozinho curto, vai tomar uma proporção muito grande e acaba ficando confuso porque eu tenho que separar essas coisas, eu tenho que explicar só o que é um instrumento, só o que é instrumento particular, só o que é escritura pública e só o que é registro de imóveis. Aqui eu estou tentando fazer um apanhado bem rápido para que você tenha esse conhecimento superficial do que são esses documentos, para você poder dar start em fazer os negócios, tá bem? E registro de imóveis, o que é um registro? Alguma pessoa já vai dizer, cadê o registro? Você já deve também ter ouvido falar, cadê a matrícula? Bom, registro. Registro é o nome do cartório, cartório de registro. Tá? Em alguns lugares no país, você vai ouvir falar em ofício de registro. Tá certo, as definições estão certas, cada estado tem uma corregedoria, apesar de existir o Conselho Nacional de Justiça, mas isso ainda não se consolidou em todos os estados, porque ainda tem estados que são cartórios extrajudiciais, cartórios judiciais, enfim, isso ainda está sendo organizado, em breve talvez tenha uma nomenclatura para todos, então em alguns lugares do país vai ser cartório de registro de imóveis, ofício de registro, tá? Eu estou gravando isso agora em agosto de 2021, então ainda está nessa situação, tá? Qual a função do cartório de registro de imóveis? Registrar imóveis, simples assim. Eu vou explicar de uma outra forma. Todo imóvel, ele tem um número, tá? Então, número do imóvel. Todo imóvel está localizado em algum ponto geográfico. Então, todo imóvel com um número localizado dentro de um ponto geográfico. Vamos mudar agora. Número do imóvel não vai ser mais número do imóvel, vai se chamar matrícula. Localização geográfica vai se chamar circunscrição imobiliária. Então, todo imóvel tem uma matrícula e está localizado em uma circunscrição imobiliária. Todo imóvel que tem uma matrícula e está dentro de uma circunscrição imobiliária, obrigatoriamente tem que pertencer a algum cartório de registro de imóveis. Tá? Você não pode pegar um cartório, um imóvel localizado num determinado circunscrição imobiliária e querer ir numa outra cidade, num outro município que não pertence àquela circunscrição imobiliária. Ou em São Paulo, por exemplo, existem 18 circunscrições imobiliárias. Você não pode pegar o cartório que está dentro da primeira circunscrição e querer ir no cartório do 18ª circunscrição imobiliária para poder registrar. Você tem que obedecer a circunscrição. Tá? Existem algumas cidades cujo município é muito pequeno, que a população não atinge uma quantidade suficiente, então eles acabam sendo vinculados a uma outra cidade para poder somar. Então vamos dizer assim, você está numa cidade e o cartório de registro de imóveis está em outra. Tá? Isso acontece também, porque as cidades às vezes são muito pequenas e não tem necessidade e às vezes a proximidade é 20 quilômetros, coisas assim, você não tem necessidade de ter um cartório de registro de imóveis para cada lugar. Tá? Então é isso o que é o registro de imóveis. Tá bom? E agora vamos juntar tudo. Você fez lá um instrumento particular,
você pode pegar esse instrumento particular, uma promessa de venda e compra, um contrato quitado, e pode levar no registro de imóveis e registrar na matrícula do imóvel. Pedir para averbar na matrícula do imóvel, para te assegurar os direitos. E por que você faria isso, né, ao invés de fazer a escritura? Digamos que você vai pagar um imóvel em 12 vezes, tá? Mas a pessoa que te vendeu, se ela tiver algum problema no meio do caminho financeiro, se for vamos dizer que a pessoa é um comerciante e tem alguma ação, execução trabalhista, pode vir a afetar aquele imóvel. Mas se o seu contrato tiver averbado na matrícula do imóvel, vai te assegurar direitos. Mas você só vai conseguir averbar esse contrato na matrícula do imóvel se ele tiver obedecido todas as regras do ordenamento jurídico. Por isso que eu frisei e ressaltei a importância dos contratos terem as nomenclaturas corretas e constar todas as cláusulas e obrigações e tudo que é de direito de forma correta no contrato. Porque se você quiser registrar esse contrato na matrícula do imóvel, averbar ele na matrícula do imóvel para te assegurar que você é o próximo proprietário daquele imóvel, ele só vai ser registrado se ele tiver perfeito, se ele tiver tudo certinho, tá? E a mesma coisa com a escritura. Você fez a escritura, você pega a escritura e registra no cartório de imóveis, que lá no cartório de imóveis vai passar a constar que você é proprietário do imóvel. Mesmo que você tenha registrado o contrato, tá? Depois você fez a escritura, você tem que registrar a escritura. Não pode pular as etapas, tá? Cada coisa é uma coisa. Muito óbvio, muito, né? Óbvio, cada coisa é uma coisa. Então, assim, você fez um contrato, registrou o contrato, não tem problema. Você vai lá e faz a escritura em cumprimento ao contrato e registra a escritura. Acabou. O que é legal, pelo menos em São Paulo é assim, tá? É o seguinte, se você registrar o contrato, você vai pagar um percentual. Você não vai pagar o valor do registro cheio. Quando você registrar a escritura, você vai pagar a diferença. E a mesma coisa, se você quiser fazer uma escritura, ao invés de fazer um contrato, uma escritura de promessa de venda e compra, você pode fazer. Você também pode registrar essa escritura. E aí você vai pagar um percentual no registro de imóveis e um percentual no tabelião de notas. E quando você fizer o título definitivo, você vai pagar o complemento, tanto do registro quanto da escritura. Tá bem? Então é isso. Tá? O registro de imóveis ele serve para amarrar todos esses outros, tanto o instrumento particular quanto a escritura pública. Tá? O contrato ele serve para definir quais são os deveres e direitos e obrigações de comprador e vendedor. A escritura pública ela fecha isso, ela também pode substituir os contratos, caso as pessoas não queiram fazer por contrato particular, fazer por escritura pública. Você pode me perguntar, mas por que eu faria por escritura pública sendo que tem custo? Porque você dá direitos a terceiros, dá publicidade a terceiros, tá? O cartório ele é público, qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento. Segundo, o cartório ele vai tomar todas as precauções para que não haja fraude documental, tá? Ele vai verificar a autenticidade dos documentos, tá bem? E o cartório ele é dotado de fé pública, tá? Para você poder anular um documento feito por um cartório, você tem que provar, tá? E juntar provas concretas. É mais difícil do que você, num instrumento particular, alegar, porque o instrumento particular pode alegar, fiz isso, mas não era isso, eu via muito isso acontecer, as pessoas comprando imóvel em lançamento de imobiliário, né? A pessoa ia lá e comprava um imóvel para o filho, vamos dizer assim, tá? Ia lá o pai e a mãe compravam imóvel para o filho, aí depois ia fazer a escritura pública. Aí o contrato estava no nome dos pais. Passou lá 5 anos, compraram, pagaram, foram fazer escritura pública. Como é que você vai fazer escritura pública para um filho num contrato que está no nome dos pais? Como é que você vai mudar isso? Não dá, o contrato ele foi feito ali, aí tinha que fazer cessão de direitos, tinha que pagar outros impostos. Então, façam a coisa certinho, bonitinho, tá bem? Se você gostou, deixa aí o seu comentário, suas perguntas,
tá bem? No próximo vídeo eu explico detalhadamente o que é cada uma das coisas. E é isso aí. Obrigado e até um próximo vídeo.